Ao longo das Escrituras, nós vemos Deus revelando de forma recorrente, um pedaço aqui, uma parte do quebra-cabeça lá, outra em outro lugar, o desenho de como Ele espera que nós nos relacionemos com Ele. Por exemplo, Deus diz num determinado momento para Moisés: eu não vou mais, depois de ter tirado o povo de Israel do Egito, estar indo em direção a Canaã. Deus diz: eu não vou mais subir no meio de vocês, por causa dos pecados do povo. O Senhor disse para Moisés: o meu anjo vai à frente de vocês, vai livrar vocês, vai operar os milagres que vocês precisam, vai garantir que vocês entrem na terra prometida e tenham a bênção. Mas Deus disse: eu mesmo não vou mais no meio de vocês. Moisés se levanta diante de Deus e diz: se o Senhor não vai conosco, não nos faça sair desse lugar. O que é que Moisés está dizendo? Nós não estamos interessados apenas na sua bênção e no seu favor. Se não é para ter a tua presença, nós não vamos a lugar nenhum. Nós abrimos mão da bênção de qualquer favor, porque nada disso substitui a tua presença. Mas quando a gente chega em Jacó lutou com o anjo de Deus e diz: não te deixarei enquanto não me abençoar. Gente, a Bíblia fala que era o anjo do Senhor. Essa expressão o, artigo definido, e não um artigo indefinido, normalmente é uma teofania, é uma aparição do próprio Deus, ainda que uma revelação limitada dele. O próprio Deus está ali. E quando o anjo sinaliza: eu vou embora, ele diz: não, primeiro você me abençoa, depois vaza. O que é que Jacó está dizendo? Estou nem aí que a sua presença vai embora, desde que a bênção fique. É a atitude inversa de Moisés. A geração de Eli é a geração que perdeu a arca, que simbolizava a presença de Deus. A próxima geração, a geração de Davi, é a geração que trouxe e recuperou a arca. Há uma diferença enorme entre a geração que perdeu e a que recuperou. A que perdeu tratou Deus como? Como um mero amuleto, uma espécie de talismã. Um resolve tudo. Eles travam uma guerra contra os filisteus, na primeira batalha perderam. Aí alguém tem a brilhante, entre aspas, ideia: vamos trazer a arca de Deus para o campo de batalha. Israel até então, a coisa ia ficar pior depois, mas nesse momento, era o momento de maior apostasia da história da nação. Eles já não vão a Siló, onde o tabernáculo estava, já não iam lá para buscar e adorar o Senhor, mas na hora do problema traz a arca, porque agora nós precisamos que Ele resolva. Eles tratam Deus e a presença de Deus dessa forma. Qual foi o resultado? Eles perderam a arca, perderam a presença. Porque toda e qualquer pessoa, em qualquer momento ou época da história, que busca Deus só porque por causa daquilo que Ele faz, vai acabar perdendo aquilo que Ele é. Mas a geração de Davi assume o reino, um dos primeiros atos dele, e diz: a arca volta. E quando ele traz a arca de volta, ele levanta uma tenda, ele coloca a arca, que simbolizava a presença de Deus, no centro. Ele coloca os levitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, ninguém pedindo nada, apenas dizendo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Agora, o interessante é que se você olhar tanto Davi como Moisés, que nesse sentido entenderam o cerne do relacionamento, foram duas das gerações na história do povo de Deus que mais experimentaram o que Deus pode fazer. Desde os dias de Josué, a terra prometida nunca tinha sido conquistada na sua totalidade. O primeiro que conseguiu isso foi Davi. Então você olha para o Moisés dizendo: se a tua presença não vai conosco, nós não vamos a lugar nenhum. E você encontra em Moisés a geração que mais experimentou milagres. Eu não estou aqui pregando contra a intervenção de Deus. Eu estou falando da necessidade de ajustes na nossa motivação, para que a gente possa experimentar até mais do que Ele pode fazer. Eu quero te despertar a acreditar que nós podemos viver manifestações maiores, como indivíduos, como casa, como igreja. Nós podemos e nós iremos vivenciar manifestações maiores. O foco não é o que Deus faz. Aliás, se você entender que o que Deus faz é uma consequência do que Ele é, então buscá-lo pelo que Ele é, inevitavelmente levará a experimentar o que Ele faz. Hebreus 11 diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Não é algo apenas que Ele faz, é o que Ele é. Ele é recompensador, Ele intervém. Eu não estou falando contra isso. E tem gente que fica tentando classificar o que é digno de pedir a Deus e o que não é. Irmão, eu prefiro descobrir no caminho. Eu gosto de dizer que eu cresci numa estrutura muito simples de família, que é o jeito mais bonito de dizer que a gente tinha dinheiro para nada. E eu lembro logo no início do meu ministério, quando chegava o fim do ano, eu ficava vendo aquelas propagandas de panetone. Era coisa que a gente, por muitos anos, só sabia o que era em cartaz. Ou comia aqueles sequinhos do mercado do bairro, mas nunca aquele do bom. E eu lembro de eu estar pregando numa cidade, eu lembro que eu falei: meu Deus, eu queria tanto comer um panetone.
Tem gente que acha que não deveria te incomodar com isso. Eu acho que não é incômodo, eu acho que o Senhor gosta de mim para valer, eu acho que o Senhor quer agir na minha vida. Falei, eu queria te encomendar um panetone. Não sei de que jeito, não tem dinheiro, não vou atrás. Eu queria que o Senhor mandasse para mim. Porque melhor do que o panetone é ganhar ele do Senhor. Mas eu estava naquela viagem, dividindo o quarto com outro pastor amigo. Falei, não, manda 2, que eu não quero dividir o meu com ele. Já que esperei tanto tempo e finalmente vou ter o panetone do bom, manda 2. Gente, algumas horas depois eu chego no hotel. Eu lembro que eu peguei a chave com o atendente, ele falou, olha, só um pouquinho que alguém deixou alguma coisa aqui. Eu falei, quem? Tipo assim, quem que me conhece na cidade para deixar algo? Ele falou, não, a pessoa disse, na verdade, que você não conhece ela. E de repente ele puxa uma sacola com 2 panetones daquele. Ele falou assim, foi muito estranho, pastor. A mulher falou assim, que não sabe quem você é, mas que ela estava no mercado. E ela ouviu uma voz falar com ela. Compra 2 panetones, deixa no hotel tal, para o pastor que está hospedado lá. E foi tudo que ela falou. Eu acho que ela nem sabe quem é você, só sabe que tem um pastor aqui. Eu olhei e falei para ele, sorte sua que anda comigo. Participa do despojo. Sabe, querido, eu não estou aqui te dizendo que nós não podemos ver coisas assim que para alguns é simples. Todo dia alguém falou, não vou incomodar Deus com isso. Se você acha que é incômodo, fica aí sem experimentar. Então preste atenção, não estou falando contra o que Deus faz. É o nosso resultado, nós podemos experimentar mais do que Ele faz. Estou falando a respeito de motivação com a qual nós o buscamos. E se nós pararmos de tratar Deus só como quem faz, porque Ele prometeu fazer, Ele que nos encorajou a orar e clamar crendo que Ele faria. Então nós não estamos tentando falar contra o fato de Deus fazer. Mas nós também não podemos tratá-lo apenas como uma espécie de amuleto, de talismã, de resolve tudo e nada além disso. Dá para entender a diferença?